Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Bom dia! Que Deus abençoe seu dia. Que nós, nesse novo ciclo, nós vivemos 40 dias na quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor, para a ceia, e aonde agora nós vamos meditar 40 dias com Jesus ressuscitado. 40 dias onde o Senhor ele se mostrou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, onde ele andou no meio do povo por 40 dias ressuscitado. E nesse livro que eu queria trazer aqui para nós, 40 dias com Jesus ressuscitado, o autor Moisés Rocha, o pregador da palavra de Deus, onde ele traz para nós hoje como primeiro tema, ressuscitando convicções. A palavra de Deus vai estar em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 11. Vamos iniciar com a leitura bíblica. Enquanto elas voltavam, alguns homens de guarda estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, se nós iniciarmos aqui, vamos ver que Jesus está ressuscitado, a pedra foi rolada. E quem deveria anunciar? Quem deveria anunciar o feito, o acontecimento? Não seriam esses soldados que estavam de prontidão na frente do sepulcro? O autor, ele traz isso para nós. Eles guardavam o sepulcro. Os detalhes que a pedra rolou, o clarão de dentro da tumba. Os soldados, sabendo que Jesus estava vivo fora da cidade, eles foram à cidade para contar. Eles estavam convictos de que Jesus estava vivo. Ao chegar ao conselho do Sinédrio, os anciãos e os sacerdotes ofereceram uma quantia considerável em dinheiro para dizer que foram atacados pelos discípulos e que roubaram o corpo do Senhor Jesus. Que tristeza, né, meu irmão? Eles fazendo toda essa trama para esconder a ressurreição do Senhor. Sabemos muito bem disso, que Jesus passou após a ceia, quando a agonia, o sangue, ainda na madrugada foi traído por um beijo. Preso, julgado, condenado, passaram pelas mãos de Anás, Caifás, Pilatos. Sabemos das chibatadas, das coroas de espinhos, das 3 quedas, ao carregar a pesada cruz. A coroa de espinhos. Temos conhecimento do estado físico e deplorável em que Jesus chegou 3 horas da tarde na sexta-feira. Na sexta-feira da paixão. A profecia de Isaías 53 se cumpriu ao dizer que Jesus parecia um verme. Ao vê-lo, cobrimos nosso rosto de vergonha, tão desfigurado ele estava. Não tinha aparência humana. Tudo isso foi fundamental para a fé. Porém, Jesus tivesse passado essas coisas e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos na estaca zero. Disse o apóstolo Paulo: se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Porque a nossa salvação se conclui na ressurreição. Então nós temos aqui o autor trazendo para nós que toda a nossa fé conclui-se na ressurreição. Nós passamos quinta-feira da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, o lava-pés. Na sexta-feira, a sexta-feira da paixão. No sábado, a ausência total de Cristo. E à noite, o sábado de aleluia. Comemoramos ontem a ressurreição. A ressurreição ao domingo, o dia do Senhor. E esta salvação que é anunciada, se ela não tivesse acontecido, ela seria vã a nossa fé. Percebemos que a preocupação de omitir Jesus está vivo, porque ele não ressuscitou tudo aquilo que os profetas disseram, que ele mesmo realizou, não passaria de uma fantasia, uma história fantasiosa, e não seria uma verdadeira história de nossa salvação. São Tomás de Aquino, ele nos traz assim: se Jesus não ressuscitasse, a igreja não nascesse no Calvário, morreria no próprio dia do nascimento.
Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, vai falar que o dia do nascimento da igreja, assim como a costela de Adão foi tirada e nasceu a mulher, assim também a costela aberta de Jesus nasce a igreja. Assim como Adão foi adormecido para o nascimento da mulher, assim também Jesus, adormecido pela morte, nos traz a igreja, prefigurando a igreja. Se Jesus não ressuscitasse, a igreja nasceu no Calvário, morreria no primeiro dia do nascimento. Parece omitir as notícias da ressurreição, causa mesmo de um trauma, uma confusão. Interessante é que Jesus ficou 3 anos anunciando que isso aconteceria. Cita os profetas que já profetizaram este caso há anos. Porém, a omissão da notícia abalou a Pedro, a João, a Tomé, aos discípulos de Emaús, as mulheres que foram ao sepulcro. Por isso o texto diz que essa versão de Jesus não ressuscitou ainda hoje, é espalhada entre os judeus. Assim concluímos que o demônio não quer que você e eu tomamos posse dessa ressurreição de Jesus, porque ela também é a nossa ressurreição. Preste atenção, irmãos. Muitos não querem que nós tomamos posse dessa ressurreição, porque é a minha e a sua ressurreição em Cristo Jesus. A tristeza que os cristãos, mesmo após a Páscoa, celebrada a cada ano, não assumiram ainda a ressurreição, exceto no contexto da pandemia, que as paróquias ficaram cheias, lotadas até nas portas. Muita gente de pé antes da sexta-feira da paixão. Seja 3 horas da tarde ou na tradicional procissão do esquife do Senhor morto pelas ruas. Tudo isso é lindo, a expressão de fé. Só que no tríduo pascal não termina na paixão, e sim na ressurreição. O sábado santo, onde daremos o grande grito que Jesus ressuscitou, a igreja se enche de luzes, flores, sinos são tocados e acesos. O círio pascal são renovados, a promessa do batismo e a liturgia são sublimes do ano. E onde estão os fiéis que estiveram na igreja na sexta-feira santa? Normalmente as celebrações do sábado santo são as igrejas bem vazias. Parece que a notícia de Jesus estar vivo continua sendo omitida pelos soldados entre nós. Os cristãos ainda preferem deixar Jesus morto. Esse aspecto não é apenas cultural, é um resumo como vivem muitos sem fé, sem vida, sem alegria, sem esperança, como os discípulos de Emaús, o caminho para casa, cabisbaixo, murmurando, mas ele está vivo. Jesus Cristo está vivo, por isso a esperança. A esperança é a eternidade de alegria, de saúde, de provisão, de livramento, de providência, de vida nova. A morte foi vencida. Esta frase ruim vai passar. As graças e bênçãos renovadas para nós. Precisamos impregnar de notícias agora em que Jesus ressuscitar as nossas convicções. Nossa fé não ficou parada na morte. Claro que pela morte ele nos salvou. Cremos no seu poder, no sangue da cruz, mas agora ele vive. Professamos isso no credo. Ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Passamos a dar muito poder ao diabo. A Bíblia trata do demônio 100 vezes, de Gênesis ao Apocalipse. O combate espiritual é uma realidade. Ao falar sobre Jesus ressuscitado, Paulo escreveu aos Filipenses na carta, no capítulo 2, dizendo: ele sendo obediente até a morte de cruz, que o Pai ressuscitou dos mortos, lhe deu um nome que está, a qual todo joelho se dobrará na terra, no céu e no inferno. Toda língua proclamará a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Implica que o demônio foi vencido na cruz e a ressurreição. Quando não tomamos posse dessa convicção, irmão, que Jesus está vivo, começamos a dar poder ao demônio, o poder que ele não tem, como se fosse a maior graça de Jesus sobre nós. Se elevamos a vida sacramental debaixo da graça, se buscamos a santidade, uma vida de sacramentos debaixo da graça e buscamos a santidade, então que poder todo o demônio tem? São João, na 2ª carta, no capítulo 5, versículo 18, ele fala assim:
Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Porque tem a multidão de gente na igreja que enaltece mais o combate das batalhas do demônio do que Jesus ressuscitado? É uma pergunta que fica ao meu e ao seu coração. Só que o dono da nossa vida é Jesus ressuscitado. E não o diabo. Não tem poderes, não são iguais ao de Jesus vencedor. O diabo é perdedor. O inimigo foi vencido. Quando você perdeu a convicção de Jesus estar vivo, começa a colocar o inimigo como grande. Porque isso, tem tanta gente desequilibrada na igreja que vê o demônio em tudo, comunga todo dia, reza o terço, mas vive contaminada pelo mal. Passa anos e anos a missa de oração, cura e libertação, mas não assume a graça da ressurreição, porque até para chegar à missa foi uma batalha. O nome de Jesus nos deu poder. Há uma autoridade sobre você, meu irmão, sobre nós. Começamos a dar poderes a terceiros, pessoas que afirmam o tempo inteiro que são vítimas de inveja, de ciúmes de outros que lhe desejam mal, ou dizem que fizeram coisas para a sua destruição. Sente dor de cabeça, só de conversar com alguém, sente sugadas, acham que todas as pessoas são negativas e se contaminam o dia inteiro, o tempo inteiro. Esta é a razão das dores de cabeça delas, que tudo está dando errado. Parece que o peso do mundo inteiro foi colocado sobre elas por causa de terceiros. Isso avança para a mania de perseguição. Elas não conseguem se manter na paróquia, no grupo, no emprego. Tudo isso por quê? Por causa de alguém que não gosta do seu trabalho contra ela. É claro, eu sei muito bem que isso dificulta sim a caminhada. A Bíblia trata de vários textos, mas não como este poder, como alguns imaginam. Estamos por acaso falando que o poder de Jesus ressuscitado em nossa vida é menor do que essas coisas? Se Jesus está ressuscitado, você está reluzente, se você está radiante, se estamos numa vida nova, se não há brechas nem pecados, como alguém pode atingir tanto com tanto poder assim? Deus não nos deu uma fragilidade. O Salmo 90 diz que se 11.000 nos atacarem, 10.000 cairão de um lado e 1.000 cairão ao outro, e não seremos atingidos. Não se ache culpado pelos fracassos. A teoria da conspiração, veja as falas: desde pequeno eu sofro, minha vida é uma luta, a vida não sorriu para mim, tudo é mais difícil. Então você vai incorporando esse espírito de coitadinho, tendo a apresentar como uma pessoa guerreira, lutadora, mas que na verdade não é. Vive uma derrota sempre como se fosse um projeto de Deus para ela. Vir ao mundo para sofrer. Neste caso, a pessoa não se acha digna de vitória, de alegria, porque ela mesmo vai se amaldiçoando, contribuindo votos íntimos, amarrando os falsos conceitos de crenças. Isto é maligno. Se não acreditamos na ressurreição, ficamos presos nesses casulos e não sairmos mais. Perdemos as perspectivas de tudo. Ninguém presta, tem medo de casar, de não ser feliz, que vai achar, contar, criar os filhos. Paralisa sua vida profissional nos estudos porque imagina que as portas não se abrirão e nada disso é para ela. Chega na paróquia e não é enganjada em nada, porque não tem dons, vive sempre assim, insegura e num vale de lágrimas. Jesus está vivo, irmão. Há um plano de felicidade para nós. São Paulo diz que se fomos assistidos pela graça, não por merecimentos. Jesus, quem salvou, ergue do nada as águas do batismo para uma vida nova. Ele ainda disse: se portanto ressuscitardes com Cristo, buscar as coisas do alto. Precisamos mudar a nossa forma de ver a vida. A graça do ressuscitado foi colocada sobre nós. Irmãos, nós vemos o autor trazendo aqui o contexto, né, que muitas das vezes damos poder ao inimigo. Muitas das vezes nos fazemos e não enxergamos o Jesus ressuscitado em nossa vida. Não enxergamos o que o próprio Jesus falou. Se nós pegarmos um salmo, irmão, vai falar que o choro veio pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos choraram por Jesus morto naquela noite? Quantos choraram
por Jesus estar no sepulcro com a pedra tampando, mas a alegria veio pela manhã, a alegria veio pelo domingo na sua ressurreição. E muitos, como o autor traz para nós, ainda vivem como se Jesus estivesse morto na vida dela, como Jesus não agisse na vida dela. Não, irmãos, Jesus está ressuscitado. E Ele quer ressuscitar as suas convicções, tudo aquilo, aqueles sonhos que você teve, tudo aqueles planos que você teve. Aqui o autor traz muito sobre a paróquia, sobre que você não se engane no seu trabalho, com seus filhos, com seu marido, que tem medo de se casar, tem medo de ter filhos. Não, o Senhor quer ressuscitar as suas convicções, os seus sonhos. Ele quer ressuscitar assim como Ele ressuscitou, e Ele está ressuscitado em nossa vida. Quando comungamos, irmãos, Jesus eucarístico no altar, nós comungamos Jesus ressuscitado. Ele está ressuscitado em nós. E é isso que você tem que ter convicção neste dia, nesses 40 dias. Jesus está ressuscitado. A palavra em Mateus 28:20 vai falar que eis que estarei todos os dias convosco até a consumação dos tempos. Ele está conosco, Ele está ressuscitado conosco, irmãos. Se Jesus não ressuscitasse, era vã a nossa fé. Se você acredita que Jesus está ressuscitado, que Jesus ressuscitou, ressuscite as convicções da sua vida, ressuscite as convicções. Aqui ele vai falar muito bem claro para nós nesse primeiro capítulo, ressuscitando as convicções. Ressuscite a convicção que Jesus está ressuscitado na sua vida. É a palavra. Se Jesus está vivo, há um plano de felicidade para você. Preste bem atenção. Se Jesus está realmente ressuscitado, se você acredita nisso, então Ele tem um plano de felicidade para você. Não fique mais nessa tristeza que tem te angustiado. Não fique mais nessa tristeza. Ressuscite as convicções que Jesus tem para você.